Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Contos da Vida. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos contos. Preparado? Então pegue seu cafezinho e vamos juntos para a história de hoje. Caio e Lívia se conheceram na adolescência, na mesma escola, na mesma turma. Os dois sempre foram destaque. Inteligentes, focados e ambiciosos. Se entendiam com um simples olhar durante as aulas e disputavam, com cumplicidade, as melhores notas da classe. O que começou como uma amizade forte logo se transformou em um amor profundo. Cresceram juntos, construindo sonhos lado a lado. Após o colégio, escolheram seguir a mesma carreira, medicina. Passaram anos estudando juntos, frequentando as mesmas bibliotecas, enfrentando as mesmas provas, os mesmos plantões. Dividiam o peso da jornada com leveza, como quem sabe que encontrou seu par no mundo. Entre livros e promessas, construíram uma história sólida, feita de admiração e afeto. Foi também na adolescência que Caio conheceu Bianca, a irmã mais nova de Lívia. Desde o início, eles se deram bem. Bianca era espontânea, divertida e chamava a atenção por onde passava. A pele bronzeada parecia sempre recém-saída do verão, os cabelos castanhos ondulados desciam até a cintura, e os olhos escuros e penetrantes pareciam ler qualquer pessoa em segundos. Diferente da irmã, Bianca nunca gostou de estudar. Achava tudo um esforço desnecessário. Preferia viver no improviso, onde pudesse usar sua beleza e charme como atalho. Na escola, fazia os colegas realizarem seus trabalhos, colava sem remorso, e saía impune com um sorriso nos lábios. Na fase adulta, seguiu o mesmo caminho, não trabalhava, mas sempre vivia bem. Dizia ser modelo, mas passava os dias nas redes sociais, caçando sua próxima vítima entre curtidas e mensagens diretas. Depois do ensino médio, Caio e Bianca se afastaram naturalmente. Ele se mudou para cursar medicina em outra cidade. Durante anos, só se encontravam nos finais de ano, nas festas de Natal da família. Trocas rápidas de olhares, abraços cordiais, conversas soltas entre brindes e panetones. Nada demais. Até que um dia, foi demais. Era dia 24 de dezembro. A casa iluminada pelo pisca-pisca refletia nos olhos de todos que riam ao redor da sala. Taças erguidas, vozes cruzadas, histórias sendo trocadas como presentes. O tio de Lívia, já com o segundo copo de vinho, ajeitou a barriga antes de anunciar com orgulho. Ano que vem eu entro na academia. Já até comprei o tênis, falta só a coragem de abrir a caixa. Risos espalhados. Piada de tio. Daquelas que sempre voltavam no Natal. Enquanto todos se divertiam, Caio desviou o olhar por um segundo, em direção à escada. Um olhar involuntário, quase instintivo. E então, ela apareceu. Bianca. Descendo os degraus lentamente, como se soubesse que cada passo era observado. O vestido vermelho era curto. Justo. Cada curva acentuada com precisão quase cirúrgica. O decote ousado revelava e escondia ao mesmo tempo. Cabelos soltos, ondulados até a cintura. Pele dourada como fim de tarde em praia deserta. Caio tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Era como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. Cada degrau parecia uma eternidade. O som da festa sumiu. Tudo ao redor perdeu foco. Ela andava como quem conhece o poder que tem. Bianca percebeu. Sabia. Ao chegar perto do grupo, não hesitou. Caminhou direto até ele, sorriso afiado nos lábios. Deixa eu dar um abraço bem gostoso no meu cunhado preferido. Sem pedir permissão, o envolveu. O perfume invadiu os sentidos de Caio, doce e inebriante. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem tenta não ceder. Mas sentia as pernas falharem, o corpo quente demais para a noite fria de Natal. E então, com os lábios quase encostando em sua orelha, ela sussurrou com a voz melada de veneno. Depois quero falar com você, mas a sós. Caio ficou pálido. O quê? Mas Bianca já se afastava com leveza, indo em direção à irmã com os braços abertos. Lívia. Você tá linda, meu amor. Caio permaneceu parado. Estático. Como se aquele abraço tivesse durado mais do que devia. Como se alguma coisa tivesse começado, e não tivesse mais como voltar atrás. O tempo foi passando como um fio tenso prestes a arrebentar. Bianca fazia questão de sentar sempre em frente a Caio. Cruzava as pernas devagar, jogava os cabelos para o lado com movimentos suaves. E Caio tentava manter o foco na conversa da mesa. Mas seus olhos,
sempre acabavam voltando para ela. Involuntários. Fracos. Fascinados. Ela estava mais bonita do que nunca. Jantaram. Trocaram presentes. As luzes de Natal piscavam ritmadas como um aviso sutil. Um sinal ignorado. Mais tarde, aos poucos, cada um foi se retirando. Bocejos fingidos, sorrisos amáveis e portas se fechando pelo corredor. Caio permaneceu deitado ao lado de Lívia. Ela adormeceu rápido, tranquila, como quem não imagina a guerra que está acontecendo a centímetros de distância. Mas ele não pregava os olhos. Quero falar com você e a sós. A frase de Bianca ecoava como um zumbido. Persistente. Ele se revirava na cama. A cada tentativa de ignorar, o rosto dela surgia mais nítido, mais próximo. Levantou-se. Caminhou até o banheiro. Lavou o rosto com pressa, como se a água pudesse apagar a memória. Esquece isso, sussurrou para o próprio reflexo. Lívia não merece sofrer. Eu quero casar, ter filho. Não conseguiu completar. Ela apareceu de novo. Nos olhos. Nos lábios. Nos movimentos que só ele parecia perceber. Respirou fundo. Voltou para o quarto. Lívia dormia profundamente, os lençóis subindo e descendo com a respiração serena. Ele se inclinou para sair sem fazer barulho. Só um copo d'água, pensou. E nada mais. Desceu. A cozinha estava silenciosa, iluminada apenas pela luz fraca da geladeira entreaberta. Ele deu um passo. E então parou. Bianca estava ali. De costas. De camisola. A alça escorregando sutilmente pelo ombro. A transparência revelava o que não devia. Ou que queria ser revelado. Ela se virou devagar. Como quem já sabia que ele viria. Eu disse que precisava falar com você, disse, com a voz baixa, carregada de intenção. Caio congelou. Eu preciso dormir. Bianca sorriu. Um sorriso pequeno, malicioso, carregado de um controle silencioso. E veio fazer o que na cozinha? Ele gaguejou. Pé. Pegar um copo de água. Bianca ergueu o que segurava nas mãos. Um copo de vidro, quase cheio. Caminhou em direção a ele devagar. Olhos nos olhos. Um silêncio que gritava. Antes de entregar o copo, ela o levou aos lábios. Bebeu um gole. Devagar. Chegou tão perto que ele pôde sentir o perfume misturado ao cheiro da água fresca. Ela estendeu o copo com delicadeza, mas não o soltou. Sussurrou, com um meio sorriso. Beba. Caio segurou o copo com as mãos trêmulas, como se estivesse sendo guiado por algo que não entendia. Bebeu. A água desceu gelada, mas seu corpo queimava. Sem perceber, suas mãos já estavam na cintura de Bianca. Macia. Quente. Proibida. Ela sorriu. Um sorriso malicioso, vitorioso. Caio estava se entregando mais rápido do que ela imaginava. Quando terminou o último gole, ela se aproximou. Os rostos estavam a centímetros. A respiração dele acelerada. A dela, precisa. E então, o beijo. Primeiro suave. Depois voraz. Caio tentou interromper, recuou por um segundo, murmurando algo que nem ele entendia. Mas Bianca sabia exatamente como tocar, como puxá-lo de volta, como fazê-lo esquecer onde estava, quem era, e com quem havia se comprometido a viver uma vida inteira. Aos poucos, foram se arrastando pela casa adormecida até o quarto de Bianca. A porta se fechou com um clique abafado. Ali, no escuro, sob a luz tímida que vinha da janela, entregaram-se a um desejo antigo e inaceitável. Um segredo construído em silêncio, agora consumado no pior lugar possível. Horas depois, no meio da madrugada, Caio acordou assustado. Suado. O peito subindo e descendo num ritmo apressado, como se o corpo tivesse entendido antes da mente o que havia acontecido. Virou o rosto devagar. Bianca dormia, serena, com a blusa dele vestida e um dos braços repousado sobre o lençol. Os cabelos espalhados no travesseiro, como uma moldura de pecado. Caio engoliu seco. Levou as mãos ao rosto. Não conseguia acreditar. O que ele havia feito? Sem fazer barulho, moveu-se para fora da cama. Cada passo era uma punhalada no peito. Caminhou até a porta, espiou o corredor, escuro, silencioso, cúmplice. Voltou para o quarto onde Lívia dormia. Ela ainda estava ali, virada de lado, sonhando. Alheia ao que tinha acontecido do outro lado da parede. Caio deitou ao seu lado. Olhou o teto por longos minutos. A mente em colapso. O coração, pesado. As mãos, sujas de culpa. Fechou os olhos. Mas o sono não viria mais.
Caio e Lívia tinham planejado passar mais 2 dias na casa da família. Era tradição. Um tempo raro e precioso. Mas ao amanhecer, Caio parecia outro homem. Tomava café em silêncio, os olhos baixos, evitando cruzar olhares com qualquer pessoa. Esqueci de um projeto importante, disse, forçando a naturalidade. Preciso entregar até amanhã. Não posso deixar para depois. Lívia, surpresa, ergueu as sobrancelhas. A gente não tinha combinado de ficar mais. Caio segurou sua mão com um sorriso tenso, ensaiado. Fica você. Por mim, vê sua família. Você só encontra eles uma vez por ano. Eu volto, trabalho, e te espero. Vai ser melhor assim. Ela hesitou. Queria ir com ele. Sentia que algo não estava certo. Mas confiava. Sempre confiou. Tá bom, respondeu baixinho. Só não esquece de me mandar mensagem quando chegar. Pouco tempo depois, Caio saiu apressado, sem se despedir de ninguém. Apenas um barulho seco da porta se fechando. Lívia, com doçura, explicou à família. Caio teve que voltar por causa do trabalho, um projeto urgente que esqueceu de terminar. Ele ficou arrasado de ir embora assim, mas pediu 1000 desculpas. Nesse momento, uma risada escapou dos lábios de Bianca. Rápida, abafada, mas perceptível. Todos olharam. Desculpa, disse Bianca, recompondo o rosto com a mão sobre os lábios, é que me lembrei de uma piada idiota, coisa boba. Lívia franziu o senho, confusa. Que piada? Ah, nada, deixa pra lá, respondeu Bianca, desviando o olhar. Lívia deixou passar. Preferiu mudar de assunto. Apesar do amor pela irmã, havia algo que sempre incomodou, a falta de rumo. Bianca vivia de aparências, relacionamentos por conveniência, curtidas e filtros. Lívia queria mais para ela, queria que se encontrasse antes que a beleza, que tanto usava como escudo, começasse a perder a força. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Caio encostava-se à porta do apartamento e desabava. Sozinho. Chorava em silêncio, os ombros tremendo. No peito, a culpa batia como um tambor furioso. As cenas da noite anterior passavam em flash, o beijo, o quarto, o erro. Eu destruí tudo, murmurou, afundando o rosto nas mãos. O celular vibrou. Uma notificação. Bianca. Estou com saudades, você foi embora e nem se despediu. O sangue ferveu. Raiva. Como ela podia agir com tanta leveza? Como se nada tivesse acontecido. Mas antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Uma foto. Bianca, em frente ao espelho, vestia a blusa dele. Camisola por baixo, mas aberta, revelando pele demais. O olhar direto, malicioso. O cabelo caía sobre o ombro de forma ensaiada. Sedução. Pura. A raiva se dissolveu. Como fumaça. E sem pensar, Caio respondeu. Essa blusa fica linda em você. Silêncio. A última linha na tela brilhava mais do que devia. Ele apagou a luz. Mas sabia que aquela escuridão não esconderia mais nada. Desde aquela noite, Caio e Bianca passaram a viver entre mensagens escondidas e desejos mal disfarçados. Durante o expediente, trocavam textos curtos, carregados de intenção. Pensei em você o dia todo. Hoje à noite quero você só pra mim. Não esquece de apagar isso depois. Caio se tornará meticuloso. Apagava tudo assim que lia. Mantinha o celular sempre por perto, trancado com senha dupla. Um deslize, e tudo ruiria. Foi Bianca quem teve a ideia. Ligou pra irmã numa tarde de segunda, voz doce, tom ensaiado. Mana, eu tô querendo mudar de ares. Pensei em fazer um curso aí na cidade, algo rápido, pra me reinventar, sabe? Será que eu podia ficar uns meses com vocês? Lívia não pensou 2 vezes. Claro que pode, Bia. Minha casa é sua casa. Vai ser bom ter você por perto. Achava que estava acolhendo a irmã. Estava abrindo a porta pro veneno entrar. Dias depois, Bianca chegou com 2 malas e um sorriso renovado. Durante o dia, saía cedo, dizendo que ia para as aulas. Usava uma mochila pendurada no ombro e uma roupa casual de estudante. Mas o destino era outro. Shopping. Cafés caros. Salões de beleza. Passava horas entre vitrines, provando vestidos, comprando perfumes, gastando o dinheiro que Caio depositava. E todas as noites, quando a casa mergulhava no silêncio, o ritual recomeçava. Caio esperava Lívia dormir. Passos silenciosos pelo corredor. A maçaneta do quarto de hóspedes girava devagar. Lá dentro, Bianca já o aguardava. Luz baixa.
Camisola fina. Perfume doce. O mesmo sussurro de sempre. Tranca a porta. Era uma vida dupla que crescia como uma mancha, silenciosa e venenosa. No quarto ao lado, Lívia sonhava. No quarto de hóspedes, seu mundo era destruído pedaço por pedaço. Meses haviam se passado desde que Bianca se instalara na casa da irmã. A rotina seguia como se tudo estivesse em ordem. Risos à mesa, jantares em família, tardes no sofá. Mas naquele dia, algo mudou. Lívia segurava uma xícara de café com as mãos trêmulas. O vapor subia lento, mas o coração batia rápido. Parada na porta da cozinha, ela observava a sala à frente. Caio e Bianca. Os dois riam de algo que ela não tinha escutado. Ele, inclinado para frente. Ela, com a mão sobre a perna dele. Os rostos próximos demais. O riso sincero, íntimo demais. E então, o toque. Caio segurou a mão de Bianca. Só por um instante. Mas tempo suficiente para o mundo de Lívia estremecer. Foi rápido. Quase imperceptível. Mas para quem ama, pequenos gestos são gritos. Lívia apertou a xícara com força. O calor queimava a palma da mão, mas ela não se mexia. Os olhos fixos neles. A boca entreaberta. Ela sussurrou com a voz embargada, como se falasse só para si. Por que? Por que parece tão íntimo? O riso dos dois continuava. Mas para Lívia, tudo em volta silenciava. Algo dentro dela havia despertado. O sol começava a se pôr lá fora, tingindo o quarto com um laranja suave. Mas dentro de Lívia, tudo escurecia. Ela havia subido para guardar roupas, distraída, quando viu o celular de Caio esquecido na mesa carregando. Desprotegido. Notificações pipocavam na tela. Ela hesitou. O dedo pairou por um segundo e cedeu. Desbloqueou. O coração começou a acelerar, como se já soubesse o que estava prestes a encontrar. Primeira mensagem, fixada no topo. Quando ela sair para trabalhar amanhã, vem pra cá. Não aguento mais te esperar. O mundo parou. Lívia levou a mão à boca, o corpo trêmulo. Os olhos fixos na tela, como se cada palavra fosse uma facada. Rolou mais um pouco. Outra mensagem. Te amo, Bia. Você é minha paz. As pernas fraquejaram. Ela se sentou na beira da cama, o celular ainda nas mãos. Os olhos marejados, a respiração entrecortada. Um sussurro escapou, quebrado. Bia. O nome ficou suspenso no ar. Como um eco pesado. Como uma lâmina girando. Era a irmã. A irmã que ela acolheu. Amou. Defendeu. E o homem com quem ela construiu uma vida inteira. Lívia fechou os olhos com força, como se pudesse acordar de um pesadelo. Mas não havia mais sonho. Só a verdade. Crua. Suja. Irreversível. Lívia caminha lentamente até o espelho do quarto. A cada passo, o peso da verdade se acomoda em seus ombros como uma corrente invisível. Para diante do reflexo. Os olhos estão vermelhos. Inchados. Mas não caem mais lágrimas. A dor agora é contida. Seca. Quente. Silenciosa. Ela encara a própria imagem com firmeza, como se quisesse reconhecer quem ainda está ali, depois de tudo. A voz sai baixa, mas firme. Trincada de dor. Minha irmã, com meu marido. Os lábios mal se movem. Mas a frase explode dentro dela. As lembranças vêm como um corte repentino. O aniversário da Bianca. 2 meses atrás. O brinde entre os 3. Os risos que pareciam normais. O sorriso de Caio, aberto demais. O beijo no rosto de Bianca, demorado. E aquele olhar que ela achou ser distraído, mas que agora entende. Era culpa. Lívia respira fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. O espelho embaça com a proximidade, mas ela não desvia o olhar. Como eu não vi? Sussurra, para si mesma. Estava tudo ali, na minha frente. E pela primeira vez, ela não se sente traída. Ela se sente ridícula. Pela confiança. Pela lealdade. Pela entrega. Mas dentro da dor, algo começa a nascer. Um silêncio diferente. Duro. Quase afiado. Lívia não grita. Não quebra nada. Ela apenas entende. E esse entendimento será o primeiro passo para algo que ainda vai acontecer. A cozinha está tomada pelo aroma de molho quente e queijo derretido. Lívia se move com precisão. Cada gesto calmo, calculado. Os talheres tilintam suavemente. O pano de prato repousa dobrado com perfeição sobre a bancada. Nenhuma palavra. Na sala de jantar, Caio e Bianca já estão sentados. O silêncio entre eles tenta se vestir de normalidade. Sorrisos forçados,
olhares evitados. Lívia chega com a travessa nas mãos. Coloca-a sobre a mesa como quem deposita algo sagrado, ou venenoso. Serve os pratos com leveza, um por um. Depois se senta. Olha para os dois, com um leve sorriso nos lábios e os olhos carregados de algo que ninguém ali consegue decifrar de imediato. A voz dela corta o ar, baixa e doce, mas com algo frio por trás. Fiz a comida preferida de vocês dois. Lasanha. Caio ergue os olhos, surpreso. Bianca força um sorriso. Lívia continua, mexendo suavemente no próprio prato, sem olhar para nenhum dos dois. Engraçado, vocês têm cada vez mais gostos parecidos. Silêncio. Caio engasga com o primeiro pedaço. Pega o copo de água às pressas, tentando disfarçar. Bianca desvia o olhar. O garfo para no ar, indeciso. Lívia apenas mastiga devagar, serena. Mas por dentro, tudo queima. E agora, pela primeira vez, eles sentem. Mesmo sem saber o quanto ela já sabe. A casa estava mergulhada no mais absoluto silêncio. Eram quase 3 da manhã quando Lívia acordou com uma inquietação que não soube explicar. O tipo de sensação que não se cala, que pulsa no peito, que arrasta os pés sozinhos pelo corredor. Ela saiu do quarto em silêncio. O corredor escuro parecia mais longo naquela noite. Ao passar pela porta do quarto de hóspedes, algo a fez parar. Estava entreaberta. Um vento leve soprava pela janela. A cortina dançava. E foi ali, naquela brecha sutil, que o mundo de Lívia desabou de vez. Ela empurrou a porta com um leve impulso. E viu Caio, deitado, dormindo profundamente. Bianca, ao lado dele, usando a blusa dele. As pernas entrelaçadas. O cabelo espalhado no travesseiro. Ambos, juntos. Na cama da traição. Na casa que ela abriu com amor. Por um segundo, Lívia congelou. O tempo parou. Depois, veio o furacão. Ela acendeu a luz com força. A claridade brutal fez os dois despertarem num pulo. O susto foi imediato. O silêncio, constrangedor. Bianca levou as mãos ao rosto, tentando cobrir o corpo. Caio ficou imóvel. O olhar arregalado. A respiração presa. Lívia estava de pé. No batente da porta. Os olhos vermelhos. As mãos trêmulas. Mas a voz firme. Rasgada. Cortante. Eu sabia. Disse com um fio de voz. Mas ver é diferente. Bianca tentou falar, mas Lívia ergueu a mão, interrompendo. Não fala nada. Nada que saia da sua boca vai mudar o que eu tô vendo. Ela virou o rosto para Caio. Os olhos pesados de dor. E você, Caio, não tem vergonha. Caio abriu a boca, mas não encontrou palavras. Foram anos. Anos da minha vida ao seu lado. Plantando tudo com cuidado, com amor, com respeito. Para você jogar tudo fora, por isso. A voz dela falha por um segundo. Mas ela respira fundo e continua. Uma traição já é destruidora, mas essa. Com ela. Com a minha irmã. Ela ri com amargura. Isso não é só covardia. É crueldade. Ela olha para os dois. A dor agora transborda, mas vem com dignidade. Espero, de verdade, que vocês sejam muito felizes. Porque essa felicidade vai ter um preço. E eu me recuso a continuar pagando por ela. Ela vira as costas. E pela última vez naquela casa, seu silêncio foi mais alto do que qualquer grito. A porta se fecha atrás dela. Firme. Sem hesitação. Do outro lado, restam apenas 2 traidores, e o gosto amargo da escolha que fizeram. A Ió se levantou num pulo, vestindo as roupas às pressas, tropeçando nos próprios pés enquanto tentava encaixar as pernas dentro da calça jeans. Lívia! Gritou, atravessando o corredor. O quarto estava vazio. A porta da frente, entreaberta. Lá fora, apenas o eco do silêncio. E a vaga lembrança do som do carro saindo. Ela tinha ido embora. Para onde? Ele não sabia. Pegou o celular com as mãos trêmulas. Ligou 1, 2, 5, 10 vezes. Nada. Telefone desligado. Na sala, Bianca surgiu enrolada num lençol, com o cabelo bagunçado e expressão montada. Tentava parecer abalada. Mas por dentro, a mente girava em outra frequência. E agora? Quem vai pagar a fatura do cartão? Precisava demonstrar algo. Qualquer coisa que soasse humano. Caio, se acalma. Eu posso falar com ela. Ele virou de súbito, os olhos vermelhos, a voz rouca e encharcada de culpa. Falar o quê, Bianca? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Ela quase respondeu com veneno. Um impulso automático. Mas respirou fundo e se calou.
Levou a mão à testa. Andava de um lado para o outro, tentando parecer nervosa, mas só conseguia pensar no valor das últimas compras. Os vestidos, os saltos, os perfumes, tudo parcelado, tudo pendurado na esperança de Caio. Enquanto isso, Lívia dirigia sem rumo, os olhos ainda marejados, as mãos firmes no volante, o rádio desligado, só o som do motor e do próprio coração. Horas depois, o carro parou, diante do mar. Ela desceu. Caminhou descalça pela areia fria da madrugada. As ondas quebravam suaves. O vento bagunçava seus cabelos. A lua cheia iluminava o rosto cansado. Ela se sentou ali, sozinha, abraçando os próprios joelhos. Olhou o infinito por longos minutos. O que foi que eu fiz para merecer isso? Murmurou, sentindo a garganta queimar. As lágrimas escorriam. Silenciosas. Sem gritos. Só dor. Mas, com o passar das horas, algo começou a mudar. O som do mar. O cheiro da brisa salgada. A areia entre os dedos. Tudo isso não trazia respostas, mas trazia calma. Como se o mundo estivesse dizendo: você ainda está aqui. Mais tarde, ao caminhar pela orla, encontrou um pequeno hotel com varanda de frente para o mar. Hospedou-se sem pensar muito. Ao entrar no quarto, abriu as janelas. A brisa invadiu o ambiente como um abraço. Sentou-se na varanda. Olhou para a imensidão azul escura iluminada pela lua. Ainda chorava, mas agora com outro ritmo. As lágrimas não vinham mais de dor, mas de libertação. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia respirou fundo. Na manhã seguinte, o celular de Lívia tocou. O nome de Caio apareceu na tela. Ela hesitou, por um segundo, e atendeu. Do outro lado da linha, a voz vinha entre soluços desesperados. Me perdoa, Lívia, por favor. Eu não sei o que deu em mim. Me perdoa, me perdoa. Lívia escutou tudo em silêncio. Quando respondeu, sua voz era serena, firme, como quem já não carregava mais o peso daquilo no peito. Caio, eu te perdoo. Mas não quero voltar. Silêncio. Ele não soube o que dizer. Mais tarde, no fim da tarde, Lívia voltou à casa. Foi direto ao quarto. Pegou suas roupas, documentos, livros, o que lhe pertencia. Cada objeto colocado com calma dentro das malas. Caio tentou novamente. A gente pode tentar, Lívia, por tudo que a gente viveu. Mas ela o encarou com um olhar que ele nunca tinha visto antes. Um olhar tranquilo, sóbrio, inatingível. Foi ali, diante daquela frieza silenciosa, que Caio entendeu. Ele havia perdido a mulher com quem fez tantos planos. E não havia nada que pudesse dizer para trazê-la de volta. Lívia saiu da casa onde um dia sonhou morar para sempre. Alugou um apartamento pequeno, com luz natural, paredes claras e plantas nas janelas. Começou a se cuidar mais. Voltou a se olhar no espelho com carinho. Estava na melhor fase da vida. Fisicamente mais forte. Profissionalmente mais respeitada. Emocionalmente, inteira. Já Caio e Bianca nunca mais se relacionaram após a descoberta. O laço que antes existia entre ele e a família de Lívia se desfez por completo. Até os tios que o tratavam como filho, viraram o rosto. E mesmo quando Lívia, com a grandeza que só o tempo dá, pediu que o perdoassem, ninguém mais quis ouvir seu nome. Bianca também perdeu o contato com grande parte da família. Para muitos, o que ela fez era imperdoável. Havia um medo silencioso, um desconforto em tê-la por perto, como se ela pudesse, a qualquer momento, atravessar outro limite. Aos poucos, foi deixada de lado nos encontros familiares. Mesmo assim, seguiu com seus próprios planos. Conseguiu um novo namorado. Diferente dos antigos, não tão rico, não tão encantado por sua beleza. Engravidou. E durante a gestação, conheceu o outro lado da moeda, o desprezo, as traições, o desrespeito. Foi Lívia quem estendeu a mão. Ajudou com exames, médicos, o básico. O bebê não tem culpa de nada, dizia. E eu não sou como ela foi comigo. Mas mesmo ajudando, manteve distância. O amor de irmã virou uma linha tênue entre empatia e autoproteção. Porque Lívia aprendeu que perdoar não é esquecer. É seguir em frente, mesmo com a dor. É escolher a paz, mesmo com a ferida. É reconstruir a si mesma, onde antes só havia escombros. O céu começa a mudar de cor. O azul se dissolve num dourado suave, tingindo o mar com tons de despedida e renascimento. Lívia está sentada na varanda do apartamento, com uma xícara de chá nas mãos. O vento bagunça seus cabelos, mas ela não se importa.
Observa o mar como quem finalmente aprendeu a respirar fora da dor. Lá embaixo, crianças correm na areia. Pássaros cruzam o horizonte. A vida continua, e ela também. O celular vibra. Uma mensagem de trabalho. Sorrisos surgem no visor. Convites, elogios. Reconhecimento. Tudo aquilo que ela construiu, com esforço, com dor, com dignidade. Ela respira fundo. Sorri sozinha. Fecha os olhos por um instante. E num sussurro calmo, como uma prece para si mesma, diz: às vezes, perder tudo é o único jeito de lembrar quem você é. Gostou da história? Já viveu algo parecido? Conta aqui nos comentários. Além da gente conversar, sua experiência pode inspirar o próximo vídeo. Obrigado por assistir e te vejo em breve.